E quando dizia isto, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, ele subia, e eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Aleluia. Podemos assentar. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro interessante, porque quando fala de Atos dos Apóstolos, está falando de ações, atitudes, está falando de trabalho em que os apóstolos começam então a executar. E o texto que nós estamos abordando nessa noite, ele vai retratar sobre o último momento de Jesus na terra. Jesus, fisicamente falando, humanamente falando, o versículo que nós acabamos de ler, propriamente dito, versículo 10 de Atos 1, ele está justamente retratando, informando, narrando sobre o último momento de Jesus na terra. Os discípulos estavam ali olhando Jesus no Monte das Oliveiras. Os discípulos estavam, acredito eu, alguns com o coração um pouco oprimido, alguns com o coração um pouco abatido, pois não obstante o seu Senhor, não obstante o seu mestre, já tinha feito uma despedida, já tinha dado a última comissão, a última ordem, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, vocês sabem que despedida dói, vocês sabem que despedida machuca, vocês sabem que despedida causa dor, vocês sabem que despedida causa dor em quem vai e em quem fica, vocês sabem que despedida deixa marcas, deixa feridas. E com os discípulos, homens humanos como eram, não foi diferente. Até para Jesus, sendo Filho de Deus na terra, mas para Jesus também não estava sendo muito fácil essa despedida, porque mesmo que Jesus era Deus, mas ele era homem, e ele estava despedido de alguém, ele estava despedindo dos seus companheiros estes que se embasava tudo em Jesus, se escorava no bom sentido em Jesus, companheiros estes que quando a coisa apertava, recorria a Jesus, companheiros esses que quando a multidão pedia pão, recorria-se a Jesus, companheiros esses quando estava no velório, recorria-se a Jesus, ao exemplo na viúva de Naim, companheiros este que quando estava enfrentando as tempestades em alto mar, recorria a Jesus. E por mais que Jesus tinha dito lá atrás: não fiquem preocupados, mas eu vou enviar para vocês um consolador, ele vai estar junto de vocês, ele vai estar dentro de vocês. Mas a despedida física de Jesus não era uma despedida muito fácil. E não obstante, há 40 dias atrás, os discípulos tinham passado pelo trauma da cruz. Há 40 dias atrás, os discípulos tinham passado pela visão traumática da cruz. Queridos, ainda mais que hoje é culto de ceia,
nunca é demais relembrar o quanto Jesus sofreu. Quando a gente fala que Jesus foi crucificado, é aquela cena relâmpago, é aquela cena relâmpago, é aquele flash de Jesus pendurado na cruz e crucificou, ressuscitou e amém. Queridos, Jesus começou de madrugada já, sozinho no Getsemane, foi orar e os discípulos dormiram, estavam cansados. Jesus estava com sono, com fome, com sede. Jesus teve uma dor que eu não sei se é pior, mas foi terrível, a dor da traição, ao ver um discípulo. Quem é que escolheu Judas? Foi o próprio Jesus. E de repente esse próprio Judas, escolhido por Jesus, está agora o traindo, está agora denunciando, informando para os seus algozes, para os seus opressores, quem era Jesus, ou seja, entrega Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Jesus ele vinha sofrendo então essa madrugada toda, e às 6 da manhã começa o sofrimento maior de Jesus e se estende. Eu não vou narrar aqui, outro dia a gente fala, já falei várias vezes, mas hoje não é esse o foco da palavra. Jesus ele vai ser crucificado, ou seja, ele dá o último brado às 3 da tarde. Ou seja, quem passou uma madrugada difícil, quem às 6 da manhã já começa ali a ser julgado, quem já começa a ser entrevistado, joga para lá, vai para Pilatos, volta para Herodes. E agora Jesus, ao meio-dia, ele já está na cruz. Jesus ele fica de meio-dia até às 3 da tarde pendurado na cruz, depois de ter tomado 40 chicotadas nas costas, que não era um simples chicote não, era um chicote com 3 pontas. Depois de Jesus ter sofrido esses rasgões nas costas, com esse chicote com 3 pontas em cada uma delas, depois de Jesus ter tido na sua cabeça a coroa de espinho cravada, segundo alguém diz, era espinhos de 7 a 8 centímetros e dava mais de 30, ou seja, não foi colocado uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, foi cravado, aquela coroa de espinho enterrou-se na cabeça de Jesus. Jesus já tinha se arrastado com uma cruz pesada até o Gólgota. Queridos, o sofrimento de Jesus foi demais. Aí sempre quando eu estou prestes, ou estive prestes a desistir, eu pensei, peraí, quem foi que morreu por mim? Sempre que eu estive prestes a desanimar, eu sempre olho para o Calvário e penso, peraí, quem é que morreu por mim? Nós louvamos no começo desse culto um hino que diz, como se fosse Jesus dizendo, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Meu Deus, eu abro um parênteses aqui nessa noite para te dizer, o dia que você se sentir desanimado, porque o pastor não te tratou como deveria ter tratado, olha para Jesus. O dia que você se sentir desanimado, porque você é um levita e ainda não foi honrado, olha para Jesus. O dia que você pensar em desanimar de ir para a igreja, porque você não gostou de uma palavra, você não gostou de uma pessoa, não gostou de alguém, olha para Jesus. O dia que você olhar para um sistema humano que é falho, vocês devem se lembrar da parábola do bom samaritano, é muito conhecida, quando alguém ferido no chão, veio o sacerdote que era para ajudar, mas passou de largo. De repente veio um levita, que também era na escala, estava em segundo lugar, também para ajudar, mas também não ajudou. Aí vem agora o samaritano, aqui é a figura de Jesus, representado por esse samaritano. Sabe o que isso quer dizer? Se o homem te frustra, se o homem te desanima, se o homem te decepciona, olha para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. No entanto, meus queridos, Jesus, os discípulos já tinham enxergado Jesus na cruz. Os discípulos tinham acompanhado. Lucas, ele retrata, me parece que só Lucas retrata isso, dizendo que todos os discípulos
acompanhavam de longe o martírio de Jesus. Pedro até tentou ficar mais perto um pouco, mas depois ali, descoberto pela criada, ele se afastou, mas pelo menos tentou. João, segundo alguns entendem, é aquele rapaz nu que caminhava por ali, levantou apressado, e de repente mais não ficou por ali. Ou seja, mas eles quiseram, eles tinham medo de se aproximar, porque tinham medo da cruz. Então eles ficavam de longe olhando. Isso aqui parece que até retrata, né, a nossa obra ministerial. Talvez você que está inserido nessa obra, quantos dilemas você enfrenta? Talvez você que está inserido na obra ministerial, quanta prova você não passa, quantas provas você não vivencia. É só quem está vivenciando o ministério, a chamada, sabe o quanto dói as feridas, a ferida da rejeição, a ferida de você não ver a própria família contigo, a ferida de ver muitas vezes irmãos que eram para te abraçar, deixando de abraçar ou te odiando, as feridas da rejeição. Ou seja, e muitos às vezes ficam de longe, pensa, vou, não vou, mas ele fica lá de longe, sabe por que ele não entra muitas vezes? Tem muita gente hoje, ainda que existe um grupo de pessoas, dependendo da denominação, ele fica doido para assumir uma tribuna, ele fica querendo ter um cargo grande na igreja. Mas você sabia que isso é minoria, meu irmão? Você sabia que tem muita gente hoje que não quer saber de obra mais não? Ele oferta, ele dizima, ele vai na igreja, ele oferta para a obra missionária e fala, o quê? Eu quero ajudar diferente, porque está inserido na obra, eu não quero nem saber. Vocês sabiam, tem gente que fala assim, ixi Jesus, já começou, né? Irmão, tem gente que fala assim, por que existe tantos filhos de pastor desviado? O pastor está lá pregando e o filho dele não está na igreja, está muitas vezes isolado, abandonado, muitos até lá no vício, no mundo. Irmão, sabe por que isso? Porque muitos filhos ficaram com pena de ver o sofrimento dos pais, muitos filhos sofreram de ver o que fizeram com seus pais, muitos filhos não querem nem saber de obra de Deus, porque acompanhou o sofrimento dos seus pais na obra. Então muitas vezes fica de longe, fica lá olhando, fala, eu até queria estar lá, mas é muita dor, eu até queria acompanhar de perto, mas é um caminho doloroso, eu até queria estar próximo ali, mas não dá, tem cruz, tem espada, tem lança. Então Lucas está dizendo que os discípulos olhavam de longe e via a cena da cruz. Então, ou seja, foi muito traumático para os discípulos assistir a tudo aquilo. E não obstante, depois vem as pessoas perguntando, vocês estão comigo aqui? Vem as pessoas perguntando, ei, cadê o teu Senhor? Depois vem os discípulos perguntando, cadê o teu mestre? Depois vem os discípulos perguntando, cadê o Senhor que andava com vocês? Cadê o Senhor que resolvia o problema de vocês? Ah, meus queridos, então, ou seja, os discípulos tinham visto a dor e o sofrimento de Jesus. Agora os discípulos estão vendo as pessoas perguntando, aonde está o teu Deus? Muitas vezes não acontece isso. Você muitas vezes está na prova e já não aconteceu de alguém te perguntar, cadê o teu Senhor? Cadê o teu Deus? Cadê aquele que você diz que te ajudava na hora da luta, na hora da prova? Cadê aquele que você diz que caminhava contigo, que te ajudava a você vencer as lutas? E quando vê você na lona, fica questionando, aonde está o teu Deus? Os discípulos passaram por isso. Eu estou ministrando essa palavra nessa noite. E talvez você que está aqui não está nem entendendo por que eu estou falando muitas coisas aqui hoje. Eu te convido a ouvir, a prestar atenção na palavra, sabe por quê? Queridos, é a palavra de Deus que te sustenta na hora da prova. É a palavra de Deus que te dá a força que você necessita na hora da luta. É tão bom quando um pastor e pregador revela bastante. Eu mesmo gosto. Quem é que não gosta? É tão bom. Só que na hora da sua maior prova, sabe o que vai te sustentar? É a palavra de Deus no teu coração. Na hora da tua maior luta, você sabe o que é que vai te manter de pé? É a palavra de Deus como alimento no teu coração. Na hora que a coisa apertar, Jesus disse para os seus discípulos, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Jesus fala, não é eu não, tá? Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Quando vocês precisar, o Espírito Santo vai fazer vocês
se lembrarem destas palavras. Enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração, e durante esta semana você vai se lembrar da palavra que foi pregada, você vai se lembrar do que foi proferido aqui, na mensagem, na pregação, e de repente você vai falar: olha aí Deus trabalhando no meu coração, eu lembro de uma palavra que eu ouvi, é Jesus que falou isso, igreja, não é eu não, e o Espírito Santo vos fará lembrar da palavra que eu vos tenho dito. Então, quando os discípulos passou por todo esse trauma, agora vem Jesus fazendo uma despedida. Em João 16, ele promete o Espírito Santo, ele fala da vinda do Espírito Santo. Só que Jesus, ele está apresentando uma coisa boa, só que ao mesmo tempo ele fala da despedida. Ele fala: para que esse Espírito venha, é necessário que eu vá. Para que esse Espírito desça, vai fazer necessário eu subir. Ou seja, os discípulos tinham uma promessa de uma coisa boa, mas ao mesmo tempo eles teriam que fazer parte, ou seja, de presenciar essa despedida tão dolorosa, porque eram 3 anos e pouco andando junto ali, um laço de amizade, um companheirismo, o Senhor dos Senhores caminhando com seus discípulos, e agora os discípulos ouvindo que isso não aconteceria mais. Mas chegou a hora, em Atos capítulo 1, Jesus está reunido, onde lemos, Jesus está reunido com os discípulos e despedindo dos discípulos por ali, e agora Jesus vai e começa a proferir as suas últimas palavras. Ele de novo, antes de se ascender ao céu, antes de desaparecer nas nuvens, Jesus, ele de novo fala que o Espírito Santo vai descer sobre os discípulos e vai ajudar eles a serem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Quando Jesus estava dizendo isso, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu. Uma nuvem o recebeu. Quando Jesus estava proferindo a despedida ainda, o texto diz que Jesus não tinha nem terminado ainda, e de repente uma nuvem recebeu, ou seja, a nuvem se abriu, e Jesus começou a se ascender ao céu. Parece que eu vejo esta cena, Jesus querendo ainda ter um contato final com os discípulos. Jesus parece que como homem, sentindo pena, sentindo dó dos discípulos. Ah, queridos, mas ali vem a nuvem se abrindo e Jesus se ascendendo ao céu. Quando a nuvem começa a aparecer, surge 2 varões vestidos de branco. Os discípulos ainda olhando para o céu, surgem 2 varões vestidos de branco. Queridos, a gente fica ansioso. Eu lembro quando eu era menino, eu ficava triste com essa cena, porque você parece que é triste, por mais que esses varões falaram: o que vocês estão olhando, varões Galileu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo desaparecer nessas nuvens, por essa mesma nuvem, este Jesus um dia vai aparecer. E aqui fala de arrebatamento, aqui fala de Jesus vindo buscar o seu povo. Ixi, meu Deus do céu, faz tempo que você não ouve falar sobre isso, né, irmão? Na mensagem, na internet, dificilmente você vai ouvir. Na pregação no congresso, dificilmente você vai ouvir. Mas arrebatamento, você sabe o que é, né? Pois é, arrebatamento. Alguém sabe, alguém lembra ainda? Faz tempo que você não ouve, né? Quase ninguém fala, né? Claro, não dá ibope, né? Não é mensagem profunda, como diz por aí, mas existe uma coisinha chamada arrebatamento, viu? E isso vai acontecer. Então, o que vocês estão olhando nas nuvens? Este mesmo homem que vocês estão vendo desaparecer ou subir nessa nuvem, este mesmo Senhor um dia vai voltar. E eu ainda faço parte daquela geração que crê no arrebatamento da igreja. Pai, esse sofrimento vai ter fim, meu irmão. Pai, isso aqui não é para a vida toda, não.
essa dor, essa angústia. Ali não haverá mais lágrima, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais separação, ali ninguém mais vai saber o que é sofrimento. A justiça reinará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Não é possível. Eu acho que tem gente que está gostando disso aqui. Eu acho que tem gente que sonha tanto em melhorar nessa terra, que parece que ele não gosta muito de ouvir falar sobre o arrebatamento da igreja, irmão. Queira eu ou não, mas Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Ah, queridos, eu sei que aqui tem coisa que de vez em quando aparece até algumas coisas boas por aí. A gente consegue uma casa melhor, consegue um carro melhor, consegue uma terra, consegue uma faculdade, consegue isso, consegue aquilo, consegue família, que às vezes é tão difícil uma família hoje, né? Mas até a família a gente consegue. Tem coisas aqui que até mexe com os nossos olhos e com as nossas emoções, e é gostoso, mas eu quero estar com Jesus para sempre. Isso aqui você se alegra amanhã, hoje, amanhã já vem uma má notícia. Isso aqui você passa uma semana bem, ali um dia já vem uma notícia ruim para você. Muitas oscilações. Eu quero estar com Deus para o sempre. Eu quero o arrebatamento da igreja. Eu quero que a palavra e que a maior promessa e melhor promessa de Jesus se cumpra na nossa vida. A promessa do arrebatamento. Ei, irmão, você gosta também ou não? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e eu quero me preparar. Aquele que te perseguiu não entende isso, aquele que te perseguiu não está nem dando moral para isso, mas você que está sofrendo pela perseguição, você que está sofrendo pelas calúnias, você que está sofrendo pela rejeição, um dia você vai ouvir Jesus dizer: vinde, 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 bendito do meu Pai, vinde, vinde, recebei por herança o reino que eu vos preparei. Ali não haverá mais decepção, meu irmão, ali não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. E que essa igreja que me ouve nessa noite, eita meu Deus, que essa igreja que me ouve nessa noite possa sentir, aquele que não sentia, voltar a sentir o gozo do arrebatamento da igreja. Pastor, eu não gosto muito do arrebatamento, porque o meu esposo está muito desorientado, meus filhos estão fora da igreja. O que será? Não, dos seus filhos Deus cuida. Apaixona pelo arrebatamento. A graça de Deus vai salvar muita gente que a gente não esperava. A misericórdia de Deus vai salvar muita gente que a gente não esperava. Eu quero que Jesus volte logo para buscar a sua igreja. Aleluia, 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 aleluia. A igreja que fará parte do arrebatamento é uma igreja apaixonada pela presença do Espírito Santo. Ei, meu irmão, perca, pois para perder, a gente perde algumas coisas nessa terra mesmo. Você perde posição, você perde igreja, você perde cidade, você perde um bom emprego, você perde até alguém da família, você perde até alguns amigos. Não, pode perder muita coisa, mas não perca a esperança da glória. Ixi, não perca a esperança da glória. Eu vou pregar hoje até você sentir a alegria de Deus aqui hoje. Eu vou pregar hoje aqui até você sentir a graça de Deus aqui hoje. Recebe, vai, recebe a alegria do Espírito, recebe, sinta a presença do Todo-Poderoso aí na tua vida, seja tocado, seja impactado com a presença do Todo-Poderoso aí. Chega uma hora na nossa vida que o que importa é a presença do Espírito Santo. O que importa é a presença do Espírito Santo. Chega uma hora na nossa vida que é isso que importa. Querido, você sabia que quando Jesus se ascendeu ao céu, e que nós acabamos de ler, eu vou até pedir para o nosso irmão colocar na tela, em Salmos 24, no versículo 7, porque quando Jesus
ele se ascendeu ao céu, eu já vou caminhar para a conclusão da palavra. Quando Jesus ele se ascendeu ao céu, e Jesus ainda conversando e sendo levado nas nuvens, conforme nós acabamos de refletir aqui, você vê que há um sentimento de frustração, mas ao mesmo tempo de regozijo, porque a palavra estava se cumprindo. E de repente, sabe, queridos, quando eu era pequeno eu falava assim: o que aconteceu depois será? O que aconteceu depois, versículo 7, o que aconteceu depois? É porque a gente não, parece que não ouvia ninguém contar. E um dia eu descobri que Salmos 24 conta isso. Depois que a nuvem se fecha, o Salmos 24, ele contou exatamente o que aconteceu após Jesus ser ascendido ao céu. E é tão interessante, a Bíblia, ela é tão maravilhosa, a Bíblia ela é tão impactante, queridos, que eu passei a perceber há pouco tempo atrás também, que o Salmo 22 é uma sequência. O Salmo 22, o Salmo 23, alguém conhece o Salmo 23 aqui, irmão? O Salmo 23, vocês conhecem o Salmo 23? Né? O que fala lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Pois é, eu fui prestar atenção há pouco tempo atrás, que o Salmo 23, ele, claro, ele é cristocêntrico, a gente sabe disso, ele fala, tem retratos de Jesus no Salmo 23, no Salmo 22, que antecede o 23, tem retratos de Jesus ali no Salmo 22, e no Salmo 23 eu já disse que tem, e no Salmo 24 também tem retratos de Jesus. Agora é tão interessante, meus queridos, que no Salmo 22, lá fala: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês devem se lembrar que quando Jesus estava na cruz, ele se sentiu abandonado pelo Pai. Então o que acontece? Ele dá esse brado: Deus meu, por que me desamparaste? Retratos de Jesus no Salmo 23, que está escrito essa mesma fala. No Salmo de número 23, que fala: o Senhor é o meu pastor, ali nós já temos o retrato de Jesus ressurgido, ressurreto, aquele que nos faz deitar em pastos verdejantes. Ele é o nosso pastor, ou seja, retrato de Jesus no Salmo 22, quando fala Deus meu, retrata a dor, o sofrimento, a cruz. Salmo 23, retrata esse pastor ressurreto, né? Ele como nosso pastor que nos faz deitar em pastos verdes. E olha a cronologia certinho, sei lá se é coincidência ou não, porque daí no Salmo 24, aí este rei ressurgido, este rei ressurreto, já aparece ele chegando no céu vitorioso. Vocês sabem que os romanos antigos, quando o rei saía para um campo de batalha, uma peleja, e quando ele voltava vitorioso, dava-se a ordem para que os portais fossem abertos, para que os portões do palácio fossem abertos, para que pudesse entrar aquele que está chegando vitorioso. Ixi, meu Deus, aquele que está entrando vitorioso de uma batalha. Os portões, vou repetir de novo, porque vocês parecem que não estão muito assim sentindo que eu estou, então vamos lá. Quando o rei ganhava uma batalha, né, quando ele estava se aproximando, o som da cavalaria, alguém gritava: abra-se os portões, porque o vitorioso está chegando. Então o vitorioso, quando tinha os portões abertos, aí o vitorioso entrava, recebendo todas as honras. Então o que temos no Salmo 24, versículo 7? Dentro dessa cronologia, do 22, sofrimento, 23, Jesus ressurreto, aí no Salmo 24, é esse retrato, é um rei que está retornando, depois de ter vencido, ixi, meu Deus, depois de ter vencido a morte, depois de ter vencido os demônios, depois de ter vencido o inferno, depois de ter vencido Satanás, depois de ter vencido a cruz, depois de ter pegado a chave da morte do inferno, aí lá vem Jesus. Lembra, irmão? Atos 1, Jesus se acendendo nas nuvens. Aí o salmista contando aquilo que os discípulos não viram, aquilo que os discípulos não contaram, aquilo que os olhos dos discípulos não viram.
O salmista está nos contando, porque um grupo de anjos começa a dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Ou seja, estava dizendo: olha para a porta. E uma segunda vez, que a gente tem que repetir, mas as pessoas não entendem. Então vai ele repetir de novo: levantai-vos, ó entradas eternas. Mas para quê? Para que entra o Rei da Glória. E lá no versículo 8, o que é que diz lá? No versículo 8, quem é o Rei da Glória? Porque alguém pergunta, é uma novidade, eu não sei o que está acontecendo. O anjo na retaguarda, na vanguarda, a retaguarda está gritando: ei, olha para a porta, está entrando o Rei da Glória. E de repente anjos, alguém curioso, mas quem é o Rei da Glória? E alguém responde: o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. É aquele que está voltando da batalha vitorioso. Ele saiu vencedor da morte, ele saiu vencedor da cruz, ele saiu vencedor do inferno. Ele está entrando ressurgido, ressurreto, ele está entrando vitorioso. Os portais estão abertos e o Rei dos Reis está entrando por essa porta. Ele que venceu as guerras e as batalhas. E se Jesus venceu, meu irmão, vou dar uma notícia boa para você: se Jesus venceu, eu vou vencer também. Se Jesus venceu, Ele vai te dar o direito de vencer também. Eita! Mas quem é que está entrando aqui nesta noite? Ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, vossas cabeças, para que entra, para que entra, para que entra, para que entra o Rei da Glória. Ele que é o vencedor de todas as batalhas. O que precisa te manter de pé não é aquela profecia, não é a força de uma revelação, de um culto aqui que o pastor revela, não. O que precisa manter você convicto e de pé é você ter certeza que o teu Rei, meu Deus, que o teu Senhor, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu.